Deus. Aquele era o homem segundo o coração. Por que se vergonha do Evangelho de Cristo? Porque não conhece o Evangelho de Cristo. Eles não têm noção do que é o Evangelho de Cristo. Eles não têm noção do que é pegar a cruz e seguir Cristo. Sabe o que é pegar a cruz e seguir Cristo? É você ser humilhado por causa da palavra dele. Vê se os cristãos querem ser humilhados. Vê se quer levar nome de santarrão, de fanático na rua. Vê se quer ser chamado de lunático, de doido, varrido na rua, porque está anunciando as boas novas. Vê se você quer ser chamado de doido, porque você bate na porta da pessoa. Você quer um folhetim da palavra do Senhor? Aceita a pregação do Evangelho? Que era assim que os apóstolos faziam. Vê se os cristãos verdadeiros querem realmente carregar a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Cristo é carregar a sua palavra. Ela é dura, ela é pesada, ela não é fácil assim não. Não é pão e manteiga e leite com café não. Ela é espinho. Se nós nos coisar a palavra, nós nos desbruxar na palavra, nós vamos ver que os apóstolos morreram por causa dessa palavra. Perderam vidas, foi vidas que foram perdidas por causa dessa palavra. Aí hoje está fácil anunciar o Evangelho. É fácil demais. Está fácil ser cristão. Você é querido pelo católico, pelo espírita, pelo macumbeiro. Irmão. Não, meus irmãos. Não é assim que o Evangelho apresenta o cristão, não. O cristão, Jesus disse em Mateus 24:12 diante, ele diz que vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus não diz, não, vocês vão ser queridos de todas as nações por causa do meu nome. Vocês vão ser aplaudidos nas praças, vocês vão ser recebidos nos castelos, vocês vão ser aplaudidos nas ruas. Lá vai um grande homem de Deus, um profeta. Não, Jesus disse, vocês serão até mortos por causa do meu nome. Só que é isso que nós vemos hoje? Reflete o Evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás? Reflete o Evangelho que foi pregado por Paulo, por Pedro, Tiago, João? Reflete? Os nossos antepassados da igreja, que morreram para os coliseus de Roma, sendo devorados por leões, será que realmente é esse Evangelho que é pregado hoje? Um Evangelho que as pessoas recebem aplauso, condecorado, pastor que é condecorado por político. Desde quando isso representa o Evangelho de Cristo? Sendo que o Evangelho de Cristo, desde Gênesis, Apocalipse, todos os servos do Senhor foram humilhados, foram perseguidos aqui na terra, caçados como rato aqui na terra, como animais aqui na terra eram tratados. Aí hoje os homens carregam a Bíblia debaixo do braço, pregam o Evangelho segundo o coração deles, não segundo o coração de Cristo, e ainda são aplaudidos ainda na terra. É mesmo? Isso é o Evangelho de Cristo? É por isso que a igreja, meus irmãos, ela não passou por reforma. Isso que ele chama de reforma, que aconteceu lá atrás, sabe o quê? Perdão pela palavra. Não é palavrão não, porque se você ler o contexto da palavra, você vai ver o que eu estou falando. Isso foi uma desgraça que fizeram com o Evangelho. É o contrário de graça. Graça, desgraça. Aquele que não tem graça. Desgraçado. Foi isso que fizeram com o Evangelho. Fizeram uma reforma. Aí um pegou uma fatia para um lado, outro pegou a fatia para o outro. Cada um abriu o seu ministério e tá essa bagunça que está aí. Cada um tem a sua filial, cada um tem a sua empresa. Porque é isso, irmão, que o Evangelho se tornou fonte de lucro. Empresários da fé. Homens que andam com a Bíblia para mercadejar a fé. Verdadeiros Judas. Verdadeiros Judas, meu irmão. Que envergonha o Evangelho. Mas não envergonha os verdadeiros cristãos. Porque os verdadeiros, eles têm nojo do que é pregado aí. Eles se levantam contra o que é pregado aí e diz, eu tenho fome e sede de justiça. Isso aí não é Evangelho. Porque Jesus, quando estava lá em Mateus 5, falando o sermão das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então quando você vê o Evangelho sendo deturpado, roubado, quando você vê a igreja, a noiva de Cristo sendo enganada,
ter repulsa, para você ter nojo. É para você se levantar e dizer assim: isso não é o evangelho que o meu Salvador pregou. Isso não é o evangelho que os apóstolos pregaram. Isso não é o evangelho que os nossos irmãos que morreram lá atrás, por causa desse evangelho, pregaram. Isso é ter fome e sede de justiça. Que nós venhamos ser uma igreja zelosa pelo evangelho. Nós velamos e zelamos pela palavra do Senhor, pelo evangelho genuíno. É por isso que aqui nós não cobramos nada de ninguém, e ao contrário, nós expulsamos aqueles que quiser cobrar. Aqui no começo teve um rapaz, eu não chamo de irmão, irmão é aquele que caminha com a mesma fé que eu tenho, que é aquele que acredita da mesma forma que eu acredito. Esse é meu irmão. Jesus foi bem claro, chegou o pessoal e disse assim: a tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Ele disse: não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que amam, aqueles que obedecem a palavra do meu pai. Essa é minha mãe, esse é meu irmão. Chegou no nosso meio: vamos, irmão, vamos lá. Nós não, irmão, nós não estamos querendo um negócio de salão, nós gostamos de fazer culto é nos lares, nós gostamos de fazer culto é nas ruas. Não, vamos que eu estou com vocês, vamos, eu vou pregar. Sabe o que era que ele queria no primeiro culto? Uma folha desse tamanho aqui, ó, trouxe das regras, como que era a igreja, e cobrar oferta para comprar uma Kombi para nós trazer as almas para cá. Só que o ignorante é muito ignorante, porque quem traz as almas não é eu, não é você. Sabe quem traz as almas? É Deus. Eu não preciso ir atrás de alma, é Deus que traz. E está na Bíblia, Atos 2, 47, 46 e 48, está onde está na Bíblia? E acrescentava a Deus as almas daqueles que deveriam ser salvos. Glória a Deus. É Deus que acrescenta, não é eu. Quando eu anuncio o Evangelho, sabe o que é que você faz quando você anuncia o Evangelho? Você não ganha a alma já está ganha, ela foi ganhada lá na cruz. Aleluia. Foi lá na cruz que ela foi ganhada. A única coisa que você faz quando você anuncia o Evangelho é como se fosse no mundo espiritual. Só que você não consegue compreender. Muitas vezes você tem que ir para o espiritual para você entender. É como se fosse assim no mundo espiritual. Você chega para a pessoa, prega o Evangelho, é como se você falasse assim: meu irmão, você é meu irmão, vamos voltar para casa? Você está afastado de casa, vamos para casa? Eu vim te anunciar o caminho para você chegar em casa. Ó, aqui é a palavra. É só isso que você está fazendo. Por isso que não tem nenhum mérito nosso. Nós não temos mérito nenhum. Nada que nós fazemos aqui na terra vai substituir o método, aquilo que foi feito há 2000 anos atrás. Nada que nós fazemos, nós podemos andar de joelho essa Goiânia inteira para Deus. Deus não vai receber, porque é um sacrifício de tolo. É um sacrifício sem entendimento. É a mesma coisa eu pegar uma caixa de som no sol quente e pregar, estou pregando o Evangelho para ganhar alma, sem entendimento, sem o conhecimento da Escritura. Que fruto tem? Que propósito tem? Eu tenho que sair com um propósito. Qual é o propósito que eu tenho para anunciar o Evangelho? Eu sei qual é o propósito. Eu já estou inteirado naquilo. Eu orei, apresentei a Deus. Deus falou para mim qual é o propósito. Aí eu vou. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é o Espírito te conduzir. Jesus disse: não, Pedro, tu vai aonde tu quer. Ele disse: não, quando tu te converter, tu será levado a lugares que tu não quer ir. É assim que é o Evangelho. O Evangelho não é aonde eu quero ir. É muitas vezes onde eu não quero ir que o Espírito me leva. Glória a Deus. Muitas vezes eu não quero ir em tal lugar e o Espírito diz: vai. Aí eu tenho que ir. Não é a minha vontade. Quando eu vou pela minha vontade, não tem nada de Deus. Não há fruto nenhum. Sabe por quê? Porque foi a minha vontade, foi o meu desejo, foi aquilo que eu coloquei no meu coração. E o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Jeremias é bem claro. Então o propósito do Evangelho é algo mais maravilhoso ainda. O propósito do Evangelho é uma coisa gloriosa, é uma coisa que você não tem ideia o que é anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas, dizer para aquela pessoa que ela está perdida, que ela está afastada do caminho do Pai: olha, eu vim te trazer as boas novas, eu vim te trazer a notícia que o Pai está de braço aberto para te receber novamente. Vamos voltar para casa? É assim a
pregação do Evangelho. Não é te trazer para mim, não é fazer você discípulo meu, fazer você ovelha minha. Não, eu não sou pastor. O pastor é o Pai, é o Mestre, e Ele é o nosso pastor. Amém? Apocalipse, capítulo